Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora está no ar a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, com o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, Marcelo Pavão, jornalista, advogado, comentando, analisando as notícias junto com você. E a primeira notícia, a gente vai falar um pouquinho de guerra, porque a notícia é o assunto que tomou conta dos noticiários nos últimos 12 dias. Hoje é o 12º dia da guerra, né? 12º dia da guerra. Pavão, houve ontem talvez o momento mais dramático dessa guerra, com a explosão de um hospital na faixa de Gaza, e a contabilidade chega perto de 500 mortos, até agora 471 mortos. E tem também aí uma guerra, como tudo hoje, né? Uma guerra de narrativas. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que nos assistem. Paulo, ainda sob impacto, né, poucas vezes na história da humanidade a gente teve a ocorrência de fatos como esses do hospital. Principalmente porque até na guerra, e principalmente na guerra, existem regras, existem limites para a guerra. Hospitais, doentes, crianças, mulheres, idosos, eles historicamente são pensados, são resguardados desses ataques frontais. Nós tivemos as atrocidades da Segunda Guerra Mundial cometida pelos nazistas, nós tivemos atrocidades na Ásia, China, Japão, as guerras na África, as próprias guerras ali no Oriente Médio. Então, é impactante, porque nós não estamos falando de um ato que ceifou a vida de militares ou que ali era um esconderijo, não, foram crianças, doentes, pessoas civis inocentes que simplesmente foram pulverizados. E por que eu faço essa introdução? Porque existe uma quantidade absurda de pessoas que não se limitam a obter informação. Então existem pessoas que estão falando, foi categoricamente Israel que jogou esse míssil. Outros, não, categoricamente foram os palestinos. E as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais certezas em cima de absolutamente nada. É isso que me deixa mais entristecido, é essa banalização da extrema violência, a banalização da guerra. Então, há pouco foi divulgado que o número inicial de mortos nesse hospital é de 471 pessoas, crianças, idosos, civis, mulheres, doentes que estavam em um hospital. Então, o que a gente pede nesse momento não vamos entrar nessa disputa de quem tem razão, porque todos perdem. Essa situação do hospital é uma derrota para a humanidade. A gente precisa sim saber a verdade, a gente precisa sim ter condições de saber exatamente o que aconteceu. Mas vamos parar de fazer esse fla-flu, esse jogo de futebol, você está certo, eu estou errado, eu estou com a razão. Vamos parar de fazer isso, vamos respeitar as vítimas e vamos pregar a paz. Volto a falar, falei semana passada, antes da situação, e volto. Vamos parar de pregar a guerra e a violência. Vamos voltar para a realidade e torcer e pedir paz. Que os senhores da guerra discutam a guerra numa mesa e não matando crianças, mulheres e doentes. Boa tarde, Benjamin. Essa camisa é do Outubro Rosa? É exatamente isso, Paulo. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que a gente é assistido por você. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Cláudio Géri, um médico ginecologista, hoje dia do médico, e ele falou que vê o nosso programa a qualquer hora, até quando vai ao banheiro. Então, Cláudio, um beijo para você, meu amigo. É do Outubro Rosa, mas eu já emendo com a Guerra Vermelha. A gente no Brasil, devido aos últimos anos conturbados, a gente aprendeu a ter lado. A gente torce para o nosso político de estimação, a gente torce para o nosso ditador de estimação, e parece que aqui a gente tem um fla-flu na guerra. Desde o século XIII e XIV,
quando inventaram a pólvora na China, inventaram os canhões, a gente tornou obsoleta a guerra de cerco. Antigamente as cidades construíam muralhas, você se escondia atrás das muralhas, e como é que você ganhava essa guerra? Você cercava a cidade e matava todo mundo de fome ou sede. Neste momento, nós estamos vivendo uma guerra de cerco. Ninguém discute a bestialidade que o grupo terrorista Hamas cometeu contra Israel. Mas a gente questiona se o direito de uma democracia constituída tem o direito ao revide completamente acima do preço de vidas de inocentes. Nós temos em Gaza entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas que estão confinadas, que estão sendo bombardeadas dioturnamente, contra aproximadamente 70 mil militantes do Hamas. Até onde nós vamos chegar? Quando a gente começa uma guerra, um grande político já falou isso, a primeira coisa que é assassinada é a verdade. Quem disparou o míssil neste hospital? Não sei. Talvez a gente nunca saiba ao certo, porque nós não vamos confiar de um lado ou de outro. Mas 500 pessoas inocentes foram mortas. Também é verdade que o Hamas é especialista de colocar lançadores de foguetes e mísseis em cima de mesquitas, em cima de hospitais, usando aquelas pessoas como escudo humano. Também é verdade que quase 200 israelenses ainda estão sequestrados dentro de Gaza, provavelmente em túneis, chamando que o exército israelense entre numa guerra de guerrilha e numa guerra sangrenta. Do jeito que a coisa vai, não para tão cedo. O conflito está se regionalizando, outros países estão se manifestando. O presidente dos Estados Unidos está hoje em Israel. Há manifestações no mundo árabe todo contra os Estados Unidos. O perigo está no ar. Falta o bom senso. Quem será capaz de dizer, vamos parar com a estupidez? A ONU já mostrou que não é capaz disso. Oxalá, brevemente, a gente pare essa contagem macabra de mortos e de dias de guerra. E hoje, na Organização das Nações Unidas, a proposta brasileira de parar a guerra foi vetada pelos Estados Unidos. Pavão, a Justiça proibiu o deputado da Cunha. Para mim foi uma notícia surpreendente, ele esteve aqui pelo menos 2 vezes, o deputado da Cunha. Me parece uma pessoa muito articulada, muito sensata, mas a Justiça proibiu o delegado de se aproximar da mulher dele. Então, Paulo, uma medida protetiva por agressão e ameaça. Sim, a gente precisa deixar claro, primeiro, qualquer juízo de valor que for feito sobre o caso, seja inocentar um ou culpar outro, é precipitado. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor para qualquer um dos dois lados. O que a gente precisa primeiro esclarecer, a medida protetiva ela é decorrente do anúncio de uma agressão feita pela companheira do deputado, pela esposa do deputado. Essa agressão teria ocorrido no dia 14, ela foi até a polícia e registrou a ocorrência de que teria sido agredida. Durante a sua narrativa na delegacia, a companheira do deputado da Cunha informou, inclusive, que tem conhecimento de agressões pregressas a outra companheira, ou pelo menos uma, do delegado da Cunha. Em decorrência disso, é que foi concedida essa medida protetiva. Então, ela alegando que foi agredida, provavelmente já deve ter sido encaminhada para exame de corpo de delito e vamos aguardar. O deputado nega veementemente a agressão. Eu confio e acredito na nossa polícia, na investigação e que chegará efetivamente a um resultado. Vamos aguardar a análise da perícia técnica para a gente poder saber, porque não posso culpabilizar a vítima em nenhuma intenção, mas precisamos confiar nas leis e não tomarmos nenhuma medida extra-legal ou axológica do que eu acho isso. Vamos aguardar a perícia técnica. Quando a gente luta contra o preconceito, em todos os sentidos. Esse é um caso de violência doméstica em que a vítima
faz acusações terríveis a um deputado federal e ex-delegado. O delegado da Cunha, eu tive a oportunidade de conhecê-lo num dos programas em que ele participou. Como o Paulo falou, uma pessoa que fala muito bem, centrada, um especialista em segurança pública. Sem pré-julgando, eu como médico ginecologista sempre vou dar o benefício da dúvida à vítima. Em alguns sites existem as descrições de todas as agressões que o delegado teria infligido à vítima, inclusive as verbais, e com ameaças muito contundentes. O que me chama a atenção é que ele tem uma união estável com essa moça, de 3 anos aproximadamente, e que foi dada uma medida protetiva, inclusive impedindo que o delegado e deputado federal possa retirar pessoalmente os objetos pessoais da casa dele aqui em Santos. O que a gente tem a lamentar é, mais uma vez, a política sendo enxovalhada com uma acusação dessas. Torço que os dois consigam chegar a um acordo. Mas, meu amigo, minha amiga, quantas vezes você escuta essas histórias de maridos que agridem as mulheres, que ameaçam? A gente precisa conversar muito seriamente em casa que o homem não tem direito de bater. Homem não tem direito de ameaçar. Em que a gente tem que ver uma sociedade em que os relacionamentos sejam por amor e que terminem de maneira acordata, em que a gente consiga viver bem em sociedade. Acho que o da Cunha protagoniza uma cena muito triste. Se for culpado, a gente precisa repensar em quem nós estamos votando para nos representar como deputado. Nós estamos no século XXI, mas alguns valores parece que andaram para trás. A gente andou para trás na questão de alguns valores. Depois do intervalo, vamos analisar um caso de racismo numa escola de Santos, pública, e outro numa escola de São Paulo, particular. A gente volta já já. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão estão analisando as notícias com você. Pavão, em Santos, na zona noroeste, um caso de racismo tem componentes assim bastante estranhos. Um menino negro foi chamado por uma menina loira por muito tempo de macaco, de preto, de sujo. E depois disso foi chamado também, recebeu ofensas raciais da mãe da menina, isso numa escola pública na Zona Noroeste. Em São Paulo, na segunda-feira, um aluno também foi vítima de racismo. O componente estranho em Santos é que a direção da escola falou que isso é coisa de criança e que se arrastava há muito tempo. Paulo, em São Paulo foi no Colégio Abaco que ocorreu o caso. E vão continuar ocorrendo esses casos e cada vez em maior frequência, enquanto a gente não cair na realidade de falar o seguinte: essa menina chamou o colega de macaco, de preto, de quer que seja, porque ela acordou um dia e falou, olha, agora eu vou ser racista, ou ela ouve isso dentro de casa, ou ela tem um incentivo dentro de casa. As pessoas que a circundam apoiam ou não esse tipo de atitude. Porque a gente vai descobrir que as crianças, elas estão em formação. E elas são umas esponjas, né? Principalmente criança pequena, aquela criança que já se acha um adolescente, e aí o pai e a mãe em casa, usando, preto é isso mesmo, tudo é macaco. Óbvio que isso vai transpor para a escola. Óbvio que essa criança, ela está sendo educada para ser preconceituosa e racista. Então, enquanto a gente não acordar que o problema está em cada casa, independentemente da questão financeira, é isso que a gente precisa deixar extremamente claro, que os pais estão contaminando seus filhos com os seus devaneios, com as suas coisas, porque não é possível que essa menina tenha simplesmente decidido fazer o que ela fez. E pior, 1 ano a escola tendo conhecimento, esse caso aqui de Santos, desses assuntos, e a direção da escola falou que isso é coisa de criança. Isso é um despreparo geral
para a situação. A gente está vendo que não está se sabendo tomar ponto disso. Semana passada a gente estava falando daquela criança autista que foi espancada na porta da escola, e aí conselho tutelar, todo mundo se envolveu e ninguém sabia o que fazer. Esses dois casos são a mesma coisa. A gente precisa tomar pé, porque enquanto as escolas, principalmente as particulares, as estaduais e municipais ainda estão um pouco preservadas, mas já estão contaminadas. Mas as escolas particulares, o conceito de aluno é o conceito de cliente. Isso falado pelos próprios educadores, que ali tem clientes, porque se você for contra o pai, ou você questiona, repreende. Não é repreende, repetir o ano, né? Reprovar o aluno, o pai muda de escola e ainda vai falar contra o professor. Então, hoje, nós temos uma situação que os pais estão se tornando os maiores inimigos dos seus filhos, da educação e do futuro dos seus filhos. A gente tem visto isso recentemente, a questão da vacina, pai colocando em risco a saúde dos seus filhos, agora dando razão ao racismo sem haver uma repreensão e, principalmente, a falta de investimento na educação, nos professores e nas escolas, está aí. A gente está vendo, quantos anos a gente está vendo racismo, preconceito, xingamento, está aí, as crianças estão crescendo dessa forma. Ou a gente volta para a caixinha e decide educar para um futuro, ou então essas situações, Paulo, amigos e amigas, Benjamin, vão cada vez ficar maiores, mais perigosas e violentas, porque nós estamos criando monstros. Se a gente não colocar o pezinho na forma, nós estamos criando monstros. E daqui a pouco esses monstros serão os pais que vão continuar educando monstrinhos. Sim, estou chamando o senhor e a senhora que não educa seu filho de monstro, porque precisa tomar pé agora, porque o futuro é hoje. Vou falar com os monstrinhos que estão nos ouvindo, acho que não. Acho que o nosso ouvinte não é monstrinho, mas tem muita gente por aí que é. Eu brinco que nesses últimos anos, o grande problema que aconteceu no Brasil e em outros países do mundo é que nós abrimos uma caixa de Pandora. Seja por um estímulo governamental, ou seja pela internet, a gente aprendeu a deixar todas as maldades saírem e a esperança ficou guardadinha lá no fundo da caixa. A gente aprendeu a ser agressivo com os outros, a ser intolerante, a não respeitar diferenças, a achar que a nossa é a única e correta opinião que existe. A formação de uma criança é algo muito complexo. Principalmente acontece dentro de casa. É em casa que você transmite para o seu filho algo que a gente chama patrimônio cultural. O patrimônio cultural é aquilo que permite que uma criança aprenda que existe um futuro, que eu planeje ações. É aquilo que permite uma criança a construir o pensamento abstrato. Eu posso ter uma ideia e transformar essa ideia em realidade. E principalmente ajuda eu a ter concentração. Eu não fazer 300 coisas mal feitas, mas passa valores também. Eu lembro que eu tenho 2 filhos mais velhos e um menor. Com os 3 filhos aconteceram a mesma coisa. Por volta dos 10, 12 anos, o menor ainda não chegou nessa fase, é que eles percebem a diferença, que havia negros, que havia japoneses, que havia brancos. A criança, por si só, não tem diferença de raça. A criança é inocente, é pura. Se ela está fazendo e verbalizando, em algum lugar ela aprendeu. Errar é uma característica da criança. Ela pode errar a tabuada, ela pode errar a capital dos Estados Unidos, ela pode, como eu, ter dificuldade nos números absolutos. Conceitos, atos morais, não é coisa de criança. É coisa de quem está educando a criança, seja uma escola mercenária ou um pai irresponsável. Mas como cobrar deste pai irresponsável se ensinaram para ele também que tem que soltar os monstros, que é comum, que é correto bater nos outros, que uma mulher pode e deve ser espancada, que o negro é inferior. A gente precisa quebrar esses conceitos. Esta geração quebra muito isso. Os jovens estão muito mais antenados, mas o mal ainda está presente
no seio de algumas pessoas. Traz para a volta, para a caixa, tranca a maldade. Vamos aprender a viver em sociedade. Benjamin, vamos falar um pouquinho de política. O governador Tarcísio de Freitas enviou ontem para a Assembleia o projeto de privatização da Sabesp. A Sabesp é uma companhia de economia mista, tem acionistas privados, particulares, empresários, tem público, né? Não é empresário. E o governo é dono do controle acionário. O governo de São Paulo tem a maior parte das ações. A Sabesp tem ações, inclusive na Bolsa de Nova York. A ideia é vender o controle acionário da Sabesp. O projeto já chegou na Assembleia e o governador tem a esperança de que seja votado ainda nesse ano, em novembro, antes do recesso. Não perdendo a oportunidade de trocadilho, eu gostaria muito que essa medida fosse pelo esgoto. Porque assim, eu tenho me esforçado muito para ser tolerante, para tentar ver o outro lado, ver uma boa razão para vender a Sabesp. A Sabesp é uma companhia eficiente, na maior parte das vezes água e esgoto não é um problema para quem tem. Ela é uma companhia lucrativa, o governo recebe royalties e ganha dinheiro com a Sabesp. E ela é um monopólio. Ninguém pode comprar água de outro lugar, não tem como. Eu não posso falar, hoje eu não vou tomar água da Sabesp, na minha torneira vai chegar a água da companhia Chifre. Não tem como fazer isso. Por que eu deliberadamente abro mão? Além disso, há uma outra questão. A água e esgoto é uma competência municipal. Os municípios, eles abrem mão deste poder por uma companhia, no caso a Sabesp. O governador também faz um processo de mudar essa autorização. Ele está criando grandes blocos de municípios para poder negociar. Só há uma única explicação para privatizar a Sabesp. E eu espero, governador, que não seja isso. Eu espero estar falando uma grande bobeira, uma grande bobagem. A única explicação que eu encontro é fazer caixa para o senhor poder gastar na próxima campanha. Não há razão para privatizar. Nós tivemos, inclusive, a mobilização, acho que de uma maneira errada, dos metroviários, dos trabalhadores de São Paulo, da própria Sabesp, com uma greve. Acho que não é este o caminho que a gente deve levar adiante. Mas, governador, ainda há chance, apesar de o senhor ser privatizador, de não fazer essa grande besteira. No mundo inteiro, hoje há uma onda de que quem privatizou a companhia de água e esgoto reflui, porque ou aumentou a conta ou o serviço piorou. E o terceiro, nós temos bolsões no Brasil ainda em que as pessoas não têm água e esgoto, porque não são rentáveis, estão muito mal localizados, são invasões. Você acha realmente que uma companhia particular vai querer levar água para 200, 300 pessoas que mal pagarão a conta? O Marcelo Pavão comenta essa questão da privatização, da venda do controle acionário da Sabesp, depois do intervalo, que é rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando as notícias com você. E uma dessas notícias, Pavão, é que chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto do governador Tarcísio de Freitas de venda do controle acionário da Sabesp. Paulo, eu queria só destacar alguns aspectos. Primeiro, o governo do estado gastou 45 milhões numa auditoria que, obviamente, concluiu pelo quê? Pela privatização. Então, é meio, assim, já temos 45 milhões jogados no lixo para justificar o que não foi explicado. Eu gostaria que o governador explicasse duas coisas, dois pontos simples, que são omissos em todo o projeto, em tudo que está sendo colocado. Como, depois de se tornar acionista minoritário da Sabesp, o governo vai garantir que a tarifa não vai aumentar? Não tem mais poder diretivo, então não dá para ficar falando que vai garantir isso. Não tem. Segunda coisa, como é que vai garantir a ampliação do saneamento no estado? Garantir, não é prever em contrato, é garantir se já não é mais sócio majoritário. Então são duas situações que o governador e sua equipe precisam explicar.
O que eu temo, e aí a gente está falando isso aqui demais, o meu maior medo é que nós temos uma bancada governista na Assembleia Legislativa de São Paulo que vota sim para qualquer coisa que o governador mandar. E a gente precisa lembrar os nossos deputados, nossas deputadas, que eles podem até ser da base governista, mas eles têm o dever de ir a fundo, saber as coisas, até para fundamentar as suas decisões. Então eu temo muito, porque nós, infelizmente, seja na Assembleia Legislativa de São Paulo, nas câmaras, nas outras assembleias, na Câmara Federal, no Senado, infelizmente nós não temos a sorte de contar com a maioria de legisladores. Nós temos tiktokers, youtubers, influencers, pessoas que não estão interessadas em fazer lei, em ler. Outro dia a senadora... Idiotas eu iria muito. Porque realmente, outro dia a própria senadora Damares, aquela do Jesus na Goiabeira, ela falou que teria lido 3.500 páginas de um relatório em poucas horas. Fizeram as contas, assim, nem o campeão mundial registrado no Guinness lê tão rápido que nem a senadora Damares. Então, nós precisamos de legisladores, pessoas que estudem, que vão... A Sabesp é um patrimônio do Estado de São Paulo. Não vamos nem falar que o governador, nem paulista, nem morador era daqui. Mas ele veio aqui para privatizar. Será que é necessário privatização? Até agora eu não sei se é benéfico ou é maléfico. O que o Benjamin falou é verdade. Será que os morros aqui de Santos, a empresa que vai ficar no lugar da Sabesp, ou a iniciativa privada, vai fazer a instalação dos pontos? Será que nós vamos continuar com o serviço? Ou vai ser um serviço, contrato de chamada? Olha, a gente vai se tiver algum interesse da empresa. No Rio de Janeiro não deu certo. Na Europa, a maioria dos países estão estatizando a companhia de águas porque não deu certo. Porque é serviço essencial, é serviço que é imprescindível, não é um comércio. Então a gente precisa ponderar isso antes que a atual legislatura simplesmente chancele a vontade do patrão. Então a gente precisa de deputados que debatam. Você pode ser governista, então traz a fundamentação de que a privatização é a melhor situação. Não adianta ficar falando que teve uma auditoria, gastou-se 45 milhões e falar que, olha, está tudo resolvido. Não, tem muitas e muitas dúvidas que a gente precisa. A gente não pode esquecer que, infelizmente, o governador Tarcísio de Freitas, ele é um privatista. Assim, qualquer coisa para ele tem que ser privatizado, desestatizado. Queria isso no Porto de Santos. Nós vimos agora, as empresas se reuniram e organizaram a ferrovia interna do Porto de Santos, a FIPS. Então, a iniciativa privada, ela pode se acertar desde que haja uma coordenação, uma moderação do poder público para garantir o caráter de essenciabilidade do serviço. O que nós estamos presenciando é uma privatização por privatização. Benjamin falou, da onde vem, para onde vai o dinheiro, o que vai ser feito, não tá? As garantias não foram dadas, vamos privatizar. E só para lembrar, a maior privatização do governo Bolsonaro na gestão Tarcísio de Freitas foi o Porto de Vitória. Tá literalmente, como se diz no jargão dos deputados e senadores da atualidade, flopando, tá tudo dando errado no Porto de Vitória. Então a gente precisa pensar mais com a cabeça, não com o fígado e muito menos com outros órgãos. Infelizmente, o que a gente está vendo aqui no estado de São Paulo é um toca, porque é projeto de campanha. Não está legal, governador. Agora, a senadora diz que leu mais de 3.000 páginas. Não dá para ler em 2 dias? Não, ela falou em poucas horas que ela falou leu. No fim de semana. No fim de semana. Fizeram as contas, ela teria que ler, assim, cada página em 2 segundos. Quer dizer, é impossível ela ler a situação. Mas é aquela tua história, fica se falando e vai, e aí decide absolutamente sem embasamento nenhum. Pavão, me desculpa, mas você está sendo São Tomé. Quem vê Jesus na Goiabeira consegue ler 3.500 páginas no final de semana. É coisa fácil. Damares, toma vergonha. Falando de política ainda, prefeitos, principalmente o prefeito de Santos, anunciou que dia 28 ele muda de partido, sai do PSDB e vai para o Republicanos. Os prefeitos de Bertioga e de Itanhaém, que também são do PSDB,
também mudam de partido, Benjamin. O último que saiu do PSDB apaga a luz? Apague a luz. E quando a gente fala isso, assim, isso é bola cantada. Nós já comentamos na cidade, a Boca Pequena, que isso aconteceria há um bom tempo. O prefeito pensou e pensou principalmente, não no dia 28 de outubro agora, em outubro do ano que vem. Há um movimento, primeiro, do abandono da sigla dos tucanos, acho que liderado inicialmente pelo Alckmin, que muda de partido, agora o Rogério Santos está saindo, mas indo para quem? Para os braços do governador. É sempre muito bom você estar perto das tetas do governo, os recursos fluem mais eficazmente. Mas há um problema também. Segundo pesquisas eleitorais que ainda não são confiáveis, ainda não temos os candidatos oficiais, há uma grande disputa entre o primeiro e o segundo lugar na eleição local, de uma deputada que seria apoiada pelo governador. Essa saída do nosso prefeito seria um golpe de mestre, ele esvaziaria o palanque da sua adversária. Mas eu comecei na primeira notícia dizendo que na guerra, a primeira coisa que é morta, que é destruída, é a verdade, a notícia. Na política, muitas vezes, a primeira coisa que é morta são os ideais. Como é que alguém é eleito com o ideal de um grupo político, o PSDB tem uma doutrina importante, e de repente, não é que ele vai para um partido próximo, ele vai para um outro partido que é totalmente diferente, um partido bolsonarista. Acho que o Rogério tem algo a explicar. Olha, eu já pego a seguinte situação. Os partidos hoje... O que é o republicano? Os políticos, eles tratam os partidos como simples siglas, né? Então, o próprio governador, ele se filiou republicanos pouco tempo antes do final da... O Republicanos é o partido do Edir Macedo. Ligado à igreja evangélica, o presidente do partido, é o vice-presidente da Câmara, quer ser presidente da Câmara. Assim, o que é o Republicanos, o que é o PSD, o que é o PSDB, o que é o PT? A gente não sabe, hoje em dia, alguém está falando em partido? Não, está falando apenas na sigla. Se o governador tivesse no partido da brincadeira, o prefeito iria para o partido da brincadeira. Não é possível que a gente continue com esse sistema político no Brasil que troca. Quer dizer, então, quem votou num partido, acreditando que é um partido, esse partido foi simplesmente... Saíram os 3 prefeitos. Que coincidência. Porque é onde está, sabe, follow the money, siga o dinheiro. Onde está o governador, a gente vai ter o dinheiro. Isso é muito triste, porque isso traduz o que a gente estava falando agora dos deputados, senadores. É um grande nada a eleição que a gente faz hoje no Brasil. Ninguém está perguntando se nós vamos ter, quais são os projetos, quais são as equipes dos candidatos. A gente já está decidindo em quem vai votar, quem não vai votar. É por isso. E eu fico cada vez mais triste, porque quando chega na eleição, em geral, a gente tem escolhido os piores, os quadros mais incoerentes do mundo, e o resultado é esse. Deputados ineficientes, senadores adormecidos, deputados federais que não estão nem aí, vereadores que estão mais preocupados em ficar dando medalha para todo mundo do que ficar fazendo lei. Então a gente tem hoje representantes políticos interessados em distribuir carguinho, em fazer rachadinha, em fazer láurea para agradar empresário. É isso que a gente tem hoje no Legislativo. É muito triste, mas é o retrato exato do brasileiro. Quando a gente não dá valor ao país e ao que a gente quer para o país, é isso que acontece. E está tudo ligado ao racismo das crianças, ao preconceito, à deseducação em casa. Está tudo ligado. O problema começa e termina dentro de casa. Paulo Schiff, deixa eu só não perder a efeméride. Eu sou muito mal de números, como você sabe. O prefeito vai mudar no dia 28 de outubro. Casualmente, 28 de outubro é o dia do funcionário público, uma festa. Também é o dia de São Judas Tadeu, o santo dos milagres impossíveis. Talvez é a dica da eleição. E casualmente é o padroeiro do Flamengo, time de futebol do atual prefeito. Pavão, um caso de violência, assim, inexplicado até agora,
Aconteceu com a irmã do ministro do Supremo, Cristiano Zanin, a Caroline Zanin. Ela estava passeando com 2 cachorros, estava em frente ao prédio onde ela mora, no bairro de Perdizes, em São Paulo, e os 2 cães pequenos e ela foram agredidos a chutes por um homem que passava. Esse homem já foi identificado pela polícia. Qual vai ser a defesa dele, Pavão? Você é capaz de adivinhar? O doutor Benjamin pode dizer, algum colega do doutor Benjamin vai dizer que prescrevia remédios de tarja preta, que ele estava sob efeito de remédios, que ele não tinha condição de saber o que estava acontecendo e vai pleitear a inimputabilidade. Não tem acordo. Infelizmente, virou modinha das pessoas fazerem besteira, fazerem tudo errado e depois procurar um médico amigo, com todo respeito à classe médica, mas o médico amigo que vai prescrever um monte de bobeira para justificar o injustificável. Não penso diferente. Algum colega seu vai dizer que esse agressor tomava remédio de tarja preta e esqueceu de tomar o remédio, Benjamin? Eu quero lembrar que hoje, e aí nós vamos fazer uma briga, uma fight aqui pessoal, hoje é dia do médico. E eu queria aproveitar aos meus colegas médicos que não fazem besteiras, que não prescrevem remédios necessários, e mandar um abraço bem afetuoso para ele. A gente tem visto, e eu não sei se este caso seja de abuso de medicamentos, existem muitos medicamentos que fazem você perder noções. Nós tivemos uma ex-deputada que disse que tinha apanhado de um agressor quando descobriram que ela tinha tomado o remédio e caído do próprio sofá. A gente tem visto muitas pessoas disso. Claro que um médico que faça isso errado foi orientado por um mau advogado também. Sim. E a gente não pode aceitar isso. Mas eu acho que a causa é muito mais séria. É a nossa caixa de Pandora. Nós libertamos maldades. Nós vimos recentemente um filho de um outro ministro do Supremo que recebeu um tapa na cara no aeroporto a embarcar. Essa é a irmã do ministro do Supremo, ex-advogado do Lula. Em muitos lugares, eu até me chamou a atenção que comentavam muito mais a agressão aos cachorrinhos do que a mulher. Há um pouco de preconceito nisso, mas acho que principalmente a gente tem que mostrar a cara dessa pessoa que fez a agressão. E para que a gente possa, pelo menos, ter o direito de dizer, cara, o que tu quer da vida? Você vai se juntar ao grupo daquela mulher branca que agredia os motoboys porque estavam na porta de casa? Você vai se juntar ao grupo das pessoas que acham que pode invadir uma festa de aniversário, dar tiros na pessoa só porque ela é de outro partido? Não é esse o país que nós queremos. E acho que a nossa pauta hoje girou sobre isso. Como é que nós vamos construir a nossa sociedade? Como é que nós vamos educar nossos filhos? Como é que nós vamos permitir que uma pessoa agrida uma mulher, que até que o parece, por o único motivo de ela ser parente de um ministro do Supremo? Pavão, se o médico realmente der um atestado que não é verdade, é um mau médico. Agora, se o advogado orientar o médico a dar esse mau atestado, também não é bom advogado. Tem espaço para algum mau jornalista aí também, não? Com certeza, com certeza, Paulo. Só sobrou o bom engenheiro, não. Com certeza, Paulo, porque enquanto a gente não defender que certo é errado é errado, porque nesse caso da agressão dessa advogada e dos cachorros... O Benjamin lembrou com propriedade, há 2 casos de agressões recentes. Uma, embora ainda as imagens ainda estejam em segredo de justiça, ao filho do ministro Alexandre de Moraes, sim, no aeroporto de Roma. E outra, uma agressão verbal contra o próprio Cristiano Zanin no banheiro do aeroporto de Brasília. Então, Paulo, todas essas coisas... Será que foi político? Então, pouco importa se foi político. O que a gente viu foi uma agressão a uma mulher que estava com 2 cachorros, Corgi, que é aquele cachorro que era da Rainha Elizabeth, que eles parecem uma pantufa. Então, assim, qual é o perigo que 2 Corgis, 2 pantufas podem fazer? No máximo fazer xixi no teu pé. E a advogada, ela estava com a coleira chegando na porta de casa. Então, assim, não houve nada. Se não foi política a agressão com fundamento político, que provavelmente é o que esse covarde vai falar na delegacia, porque ele vai chegar lá e vai falar que não tem nada a ver com política, vai inventar uma história e as coisas vão. Então, não houve agressão. Então, pouco importa se foi político ou não
o motivo dessa agressão. O que fato é que ele agrediu uma pessoa e o segurança do prédio dessa advogada, de mãos para trás, estava na esquina, de mãos para trás continuou e sequer foi. Ele simplesmente pediu para a mulher entrar. Então, assim, nós vivemos num multiverso da loucura que a gente ficou anos, ultimamente, divulgando e incentivando o ódio. E isso eu vejo ainda hoje por grupos de redes sociais, grupos de WhatsApp, filhos, porque as pessoas estão contaminando seus filhos. E é isso que a gente precisa ver. O certo é certo. É certo agredir uma mulher com 2 cachorros? Não. Então não há justificativa plausível. Não dá, porque senão a gente vai lembrar um tempo atrás, um rapaz que estava recebendo uma pizza e foi agredir. E depois que o motoboy foi fazer, o rapaz chegou com um atestado dizendo que era esquizofrênico. Então, infelizmente, a nossa realidade é essa. É um que é acusado de bater a mulher, nega veementemente, vamos ver. Então, ninguém comete crime. Então, a gente está com aquela coisa que tinha no Carandiru, todos aqui são inocentes, né? Porque ninguém comete mais crime. Você é pego na corrupção, isso não fui eu. Você faz isso, ninguém aceita mais a responsabilidade. Então peça desculpas, fala, olha, aconteceu um negócio. Não, as pessoas negam veementemente, mesmo com prova. Então a gente precisa parar essa loucura social, porque a coisa só tende a ficar pior. Eu queria ver se esse agressor teria a mesma coragem de chutar o cachorro se fosse um Rottweiler, em vez de ser um cachorro da raça Corgi. Um atleta fitness, bombado, musculoso, e se ele bateria, ou se ele passaria reto? É um covarde esse cara, seja qual for a justificativa, covarde, o senhor é um covarde. A gente citou durante o programa de hoje a greve da Sabesp, que foi no começo de outubro, contra a privatização, como foi a greve do metrô também, e o metrô entrou hoje na justiça contra o sindicato dos metroviários por essa greve e pede uma indenização de 7 milhões de reais. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo ao Benjamin Rodrigues Lopes, ao Marcelo Pavão a participação como comentaristas, agradecendo à equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.